Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Breitner Tavares, sou professor da Universidade de Brasília e sou membro do JUBRA, especificamente da região Centro-Oeste. E hoje nós estamos aqui, né, realizando mais um dos nossos debates, em que nós convidamos, né, a professora Tassinara Nogueira de Queiroz para estar conosco. Também gostaria de cumprimentar aqui rapidamente Lila Luz, da Universidade Federal do Piauí, que também pertence à rede, e a professora Heloísa Bezerra, da Unirio, que atualmente é a nossa atual presidente do JUBRA. Né? Eu passo ela rapidamente a palavra para ela falar um oi para a gente, e depois eu falo um pouco sobre a Tassinara. Oi, Heloísa. Oi, Breitner, oi, Tassinara, Lila, boa tarde a todo mundo que estiver assistindo ou por assistir. A Rede Jubra é uma rede de pesquisadores e pesquisadoras que trabalham na área de juventude, infância, adolescência. É uma rede bem jovem e agora a gente está no segundo mandato. Nós temos uma colegas de universidades diversas, eu sou da Unirio, a professora Lila da UFPI, o professor Flávio Sofiati da Federal de Goiás, a professora Beatriz da UFRJ, a professora Márcia da PUC Minas. Quem mais, gente? Professora Rosana. Então, a gente são vários colegas que compõem essa rede, que compõem a diretoria da rede, e nós estamos sempre produzindo eventos, e a gente tem um evento assim mais importante, que ele acontece a cada 3 anos, que é o Jubra. Então, agradeço muito e a gente tem um debate bem bacana. Obrigado, Heloísa, pela presença. A gente espera que esse vídeo alcance várias pessoas, vários pesquisadores, vários segmentos da nossa comunidade acadêmica. A gente fez num formato mais simples, então aos poucos outras pessoas podem estar entrando na sala, mas a gente vai dar prosseguimento, tá legal? Bom, então, o nome do nosso seminário de hoje trata-se de Juventude, Sexualidade e Usos de Tecnologias, que vai ser apresentado pela professora Tassinara Nogueira de Queiroz, que é professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus Pantanal. A professora Tassinara tem uma trajetória relacionada à psicologia, né, em que ela se graduou e se pós-graduou, se doutorou para a Universidade Federal de Pernambuco, né, e agora está conosco aqui na região Centro-Oeste, né, no Departamento de Psicologia, né, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Né? Então, um dos campos, né, das expertises e áreas de pesquisa da professora Tassinara diz respeito à juventude e, sobretudo, a juventude nas perspectivas das TICs e das relações de gênero e sexualidade que implicam o uso dessas TICs. Né? Então, hoje nós temos a grande satisfação, já agradeço a ela pelo aceite de estar aqui conosco nessa tarde. E, então, eu passo a ela a palavra e, num segundo momento, a gente faz uma rodada, podemos conversar aqui um pouco com os presentes, tá? E já cumprimento a todos que estão aqui nessa sala hoje. Ok, Tassinara, muito obrigado e já te passo a palavra. Boa tarde a todos. Obrigada, Breitner. Eu também desejo uma boa tarde para vocês. Sou Tassinara, como o Breitner falou. Farei aqui uma breve caracterização minha, né, física. Eu tenho cabelos longos, cacheados, na tonalidade castanho. Eu estou de brinco, de argola. Tenho olhos pequenos, boca pequena. Sou gorda, de pele branca. Estou vestindo agora um macacão preto. O fundo da sala onde eu me encontro tem um espelho que reflete um ambiente minimalista, sem muitos móveis, e tem a tonalidade branco, com luzes meio amareladas. Bom, primeiramente eu também quero agradecer a Breitner, né, e a toda a Rede Jubra pelo convite de dialogar aqui nessa tarde de hoje. Conversando com o Breitner, a proposta foi trazer um pouco dessa minha experiência, né, como ele citou, e estudos sobre juventude, sexualidade e uso de tecnologias da informação e comunicação. Para isso, eu resolvi falar de uma das minhas pesquisas realizadas com jovens de 16 a 19 anos,
de uma escola do ensino médio aqui da cidade de Recife, em Pernambuco. São jovens negros, pardos, brancos, de um bairro popular aqui da cidade, e essa pesquisa ela foi finalizada em 2019. Nela, eu tive imersa em 2 cenários. Um que eu vou chamar offline, e o segundo cenário que eu chamo online. O termo online, ele se refere à experiência de estar conectado, participando em tempo instantâneo de um ou de muitos contextos que foram criados e se expandiram com a criação do World Wide Web, o famoso www, né? Então, aqui a gente está, por exemplo, no Google Meet. Ao mesmo tempo, aqui você pode ter outras guias abertas, estar com o celular na mão. Então, é essa expansão que a gente fala, né? Então, de aplicativos, sites e redes sociais. Essa experiência, ela se organiza em contraponto ao outro contexto, que é o que eu chamei aqui do offline, né? Para referir a essa dimensão ordinária da existência, que é dessas interações face a face, que não estão fortemente mediadas pelas tecnologias de comunicação. Essas interações offline com esses jovens, elas ocorriam durante todo um turno de aula que eles tinham. Então, eu chegava na escola de 1h15 da tarde e ficava circulando, né, e trocando contato com vários dos jovens daquele turno até umas 5h45, né, por um período de 7 meses. Daí, voltando, né, sobre essa questão dos 2 cenários, eu queria sublinhar que uma pessoa ela pode estar aqui ao mesmo tempo nos 2 contextos, tendo experiência face a face com alguém simultaneamente, conectada a outras pessoas por meio dessas muitas ferramentas de internet. Aquelas discussões, né, no campo acadêmico da década de 90 sobre conceito entre virtual e real, elas evoluíram já atualmente, né? São conceitos mais intrínsecos. Embora ainda tenha aí uma tendência em trabalhar com processos dicotomizados, nos meus estudos eu busco unir cada vez mais estes contextos, vendo eles como imbricados ao processo de constituição do sujeito, de práticas, de atitudes, de discursos, inclusive nessa constituição das nossas sexualidades, que é o outro conceito-chave que eu debato. Então, nessa noção de online, eu digo que o celular, o smartphone, ele foi o meu locus e ferramenta para acessar um conjunto de instrumentos e de técnicas de construção de si. Para isso, eu me pauto em Bruno Latour, porque aí eu proponho o celular como um dos actantes. E aí, actante, eu entendo que o celular ele é definido por um elemento participante de uma rede sociotécnica que é formada por humanos e não humanos. E todos eles com capacidade de agir um sobre o outro, mútua e difusamente aí. E assim, junto, né, com todas as redes sociais, que eu já citei aqui algumas, todas as redes sociais online e os aplicativos do celular, eu sugiro que os celulares são agentes-chave nessa produção da sexualidade dos jovens. E aí você me pergunta, né, de que forma? Vocês podem estar aí questionando. Então, eu digo que desde a apresentação de si mesmo nesses meios, desde a escolha das fotos do perfil, como esses jovens falam, o que postam, compartilham, vão trazendo contornos eróticos que vão dinamizar essas interações. E aí o celular, ele pode, no primeiro momento, ser pensado como um portal ou caminho. Ele traz os conteúdos online para o contexto offline, e do mesmo modo o celular leva marcas desse contexto offline, o face a face, né, para o contexto online. Quando os estudantes, por exemplo, tiram foto de situações cotidianas na escola, instantaneamente já vai compartilhando aí nas redes sociais, né, do Instagram, o Facebook. Essas fotos, eu digo que elas vão produzindo uma sensação de participação, e aí em tempo instantâneo e simultâneo, nessas 2 dimensões existenciais, né, o online e o offline. Na dimensão online, eu vou descrever aqui alguns personagens e roteiros eróticos que foram aparecendo nessa pesquisa, né, com estes jovens, vale sublinhar. E com a aproximação, né, desses jovens aí cheias de segundas intenções. Então, expressas, por exemplo, na ideia de crush, alguém que, por seu tipo físico e também seu gosto, estilo de vida, vai provocando uma certa quedinha, que é o pé da letra da palavra, né? Uma vontade de conhecer mais daquela pessoa, para quem sabe até mais futuramente ter algo mais sério.
Aí muitos desses participantes, por exemplo, eles afirmam que tinham ou já tiveram crush online. Uma mesma pessoa, por exemplo, pode ter vários ao mesmo tempo. E é o que usualmente acontece, ainda hoje, acredito. Do mesmo modo, assim, a maioria dos jovens já teve, ou tinha na época da pesquisa, um namoro mediado pelas redes, ou à distância mesmo. Algumas das participantes falavam sobre suas interações afetivas online. Uma delas, por exemplo, era noiva, o rapaz morava no Ceará, e elas se encontravam offline a cada 6 meses. Aí, o outro personagem que eu trago, né, além dessa questão do crush e do namorado, vai aparecendo também um outro personagem sexual, muito comum entre as garotas, né, que elas trazem aqui, que é o do assediador. São, tipo, homens que enviam convites e mensagens, também pelo Facebook, na maior parte, sem nenhuma relação com essa rede de amizade delas, seja online, seja offline. E algumas delas trazem até alguns comentários. Por exemplo, algo que algumas falas dela, vou falar nomes aqui que são fictícios, tá? Então, por exemplo, Gina, ela vai me falar assim: tem uma hora, são mais de 150, dá uma olhada aí, só vai tarado. Teve uma vez que veio um velho e chegou para mim, ei, e eu não respondi, tá ligada? Aí ele fez, ei. Aí eu perguntei e fiz, oi, por educação, normal. Tu viraria atriz pornô? Aí eu, com licença, bloqueei o cara. Eu digo, sem noção. O cara chega e pergunta algo assim. Aí Carol, né, também vendo essa discussão trazida por Gina, ela complementa. Um rapaz veio falar comigo e perguntou se eu era book rosa. Só que eu não sabia, né? Book rosa. Sabe o que é book? Que fazem trabalhos como se fossem acompanhantes de empresários. Essas coisas assim. Book rosa é para disfarçar. É como se fosse um ensaio de fotos para a família, mas ela sabe que ela está se prostituindo. Eu peguei e bloqueei ele. Só exemplificando com essas duas falas aqui também, né, o que vemos com isso é a facilidade de acessar os perfis, os quais esses perfis, né, eles estão repletos de fotos e informação das jovens, e a possibilidade de iniciar uma conversa inbox que se amplifica ali, né, longe dos olhares dos outros integrantes da rede, que garante aí o certo anonimato do agressor, que inclusive pode usar aí de vários perfis fakes, dada essas facilidades que as redes dispõem. E aí o que a gente vê, né? Que as mulheres cotidianamente vivem offline, que essa violência que as mulheres cotidianamente vivem no offline integra esse outro campo de interação. Nessa cultura marcada pelo assédio contra as mulheres, como já discutem Mello, Safiotti. Agora, em 2021, não sei se alguns de vocês também acompanharam aqui, é centrado do metaverso, por exemplo, em que tem vários avatares, e está essa discussão, por exemplo, da violência e do assédio desses avatares ou dessas figuras femininas nesse universo. Então, buscando agora leis de proteção e de direitos também. Então, é um debate mais fervoroso, né? Algo que não tinha quando eu fiz essa pesquisa. Bom, eu vou citar aqui também mais um quarto personagem que eu vejo imerso, né, que a gente notou aqui, imerso nessas pesquisas, na construção de roteiros sexuais, que se assemelharia ao ficante que a gente tem nessa cena offline, que é quando um crush, que eu diria aqui, né, um amigo ou um desconhecido entra numa brincadeira erótica casual, numa forma de parceria que não pode ser qualificada como fixa, como namoro, e também que vai além dessa questão do interesse, né, da paquera do crush. E aí, com esses personagens estabelecidos, dos namorados e ficantes online, é muito comum a reconstituição narrativa, imaginativa de cenas sexuais. E isso aí com a mútua participação desses parceiros que estão conversando. E que são incrementadas com o envio de nudes, que podem ser vídeos ou fotos do corpo nu, ou partes mais sensualizadas de bunda, pênis, vagina, peito, em geral da própria pessoa que manda. E esse interesse pelo nudes chega a ser tão grande que motiva a criação de grupos no WhatsApp também, com várias pessoas do Brasil inteiro, não só daqui de Recife. Alguns desses meninos faziam parte desses grupos, por exemplo, e que o propósito era só compartilhar nudes, essas imagens. Então, aí a gente vê, né, a eroticidade que aparece nessas formas de nudes, na medida em que eles aumentam o nível de intimidade
e a produção de desejo e prazeres que podem, nessas relações, assumir até um sentido de preliminares, não apenas na interação online, mas mobiliza esses atores sociais para práticas sexuais offline. E aí, por um outro ponto, o debate sobre sexualidade entre as meninas inclui um questionamento sobre o imediatismo de conhecer a pessoa e logo passar para o sexo. E isso, dessa discussão fica exemplificada numa fala de Carol, que ela fala assim, né? Uma delas comenta: hoje os meninos não querem ficar com você, querem logo transar com você. Vem aqui em casa assistir um filme, chega lá, cadê o filme? Não tem filme. Ou então, bora no cinema, aí fica na sala do pior filme, porque não tem ninguém na sessão, aí você fica tensa logo, nossa, só quer transar. E aí, então, esses roteiros, né, sexuais, muitos deles relativos ao namoro, além de envolver esse erotismo dos nudes, trazem na fala das jovens a necessidade da vinculação afetiva ser também demonstrada online. E nessa parte, até os meninos, né, é quem mais trazem comentários a esse respeito. Um deles, por exemplo, o Carlos, fala assim: com a namorada tem que postar foto no Instagram. Expor o relacionamento na rede social. É expor. No momento que eu pego uma foto com a namorada e tem público, tenho 1.000 seguidores, é expor. Nos stories, que é a ferramenta do Instagram, tipo, vou ao cinema, aí posto lá a foto que fica 24 horas. Da parte da namorada, tipo, tem foto, ela me marca no comentário. Tá, eu gosto, porque às vezes, se ela posta foto com um menino, eu já conheço o menino, eu fico meio assim. Então, essa vivência, que eu digo, na dimensão das relações online, elas vão sendo também objeto de uma acalorada discussão com foco em ciúmes e traições. Para essas jovens e esses jovens, há muitas modalidades ou graus de traições que eles vão apontando. A traição física, que eles dizem, como eles disseram, né, da carne, é só uma dentre tantas. E nesta questão, para os jovens e as jovens, o mundo que se abre pelo celular teria uma grande influência, né, nesse motor dos ciúmes e traições. E aí um dos jovens cita: até numa foto, meu cunhado já dançou, referindo a ter acabado o namoro. Aquela menina bonita comenta minha foto, é um sinal para eu chegar e querer puxar assunto com ela. Com o assunto já vai virar o quê? Ela vai querer conversar bastante. Vamos marcar um dia para a gente se ver. E aí eu trago essa ideia o cunhado de Carlos dançou justamente por aí, porque esses jovens, eles estabelecem uma conexão entre as curtidas em fotos e postagens nas redes como um indicativo desse desejo sexual. Em mais um comentário que eu trago aqui, um deles diz, por exemplo, eu tenho várias fotos no Facebook, aquelas fotos bem antigas, de 6 meses atrás, 5 meses atrás. Tu manda um convite para aquela pessoa, ela aceita, depois está lá, 4 curtidas naquelas fotos. Aí tem alguma coisa, do nada que não é. Já para o grupo das jovens mulheres, as discussões sobre traição também vão emergindo, né? Só que para elas, os questionamentos trazidos, mais do que envolver os seus próprios desejos e possibilidades de traírem, como foi abordado pelos rapazes, para elas voltam-se para questionar se seus namorados atraem e se os rapazes seriam vulneráveis à traição nesse meio online. E aí eu vou citar uma fala aqui de Carol, que ela questiona as outras meninas que acreditam na fidelidade dos seus namorados. Porque, para ela, muitos desses namorados chegam lá batendo no perfil dela, mandando a mensagem no inbox, para atrair as namoradas. Ela chega a dizer assim: hoje em dia você não tem mais nenhum amigo homem que ele já quer, tipo, começar a conversar e tal, e o papo vai fluir. E a gente marcou de se ver e tal. Aí a gente se viu. Aí começa a conversar. Aí depois ele veio com umas conversas, tipo, querendo ficar comigo e a namorada dele ao mesmo tempo. Aí por isso que eu perguntei se vocês tinham certeza que vocês confiam no namorado de vocês. Porque ele sempre, quando eu via final de semana, ele excluía a conversa. Isso é errado. Vai lá e não tem como mandar mensagem, tá ligado? É tipo bloquear. Por isso que eu falei isso. É bom desconfiar. Excluir a conversa, aí depois
ele passou, mandou mensagem: não fale comigo porque eu estou indo para casa da minha namorada, não fale. Daí a gente ficou se falando assim, meio tarde. Por isso que eu não confio em ninguém, tão pouco em homem. Trazendo um pouquinho mais, né, dessas narrativas do namoro, para os meninos, a relação de namoro e sua proximidade com a parceira no cotidiano do offline é descrita como tendo mais distanciamento, como uma necessidade de ter mais distanciamento. E aí as tecnologias, elas vão aparecer justamente como uma mediação para essas interações acontecerem, como essa oportunidade dele ter um distanciamento necessário e ainda manter o contato. É como se fosse uma regulação temporal que manteria uma distância necessária para o bom funcionamento do casal. Por exemplo, 3 dos jovens comentam o seguinte: fala assim, só sábado e domingo tá bom, porque em relacionamento a pessoa se vê todo dia, é uma briga. Aí o outro chega: eu falando pelo WhatsApp, eu não enjoo não. Eu deixo ela lá no vácuo às vezes, ela me deixa lá no vácuo às vezes. E assim também, só fala de noite, porque de manhã ela está na escola e de tarde eu estou na escola. A gente conversa um pouquinho. O terceiro: antigamente a gente era assim, pô. Mas é como diz, né? No começo tudo é flores. No começo ela ligava para mim, eu ia dormir 4, 3 horas da manhã, falando com ela. Hoje em dia, se ela ligar 10 horas, eu estou dormindo. Desligava o celular, deixava ela falando lá e vou dormir. No outro dia, ela pegou no sono. Então, essas narrativas aqui, de construções sexuais, que eu estou dizendo aqui, imersas em roteiros eróticos, né, elas estão representadas dessa questão, desse caráter de uma eroticidade, mas, né, dentro desse contexto também, tomando novamente aqui a discussão das curtidas, que é muito frequente, essa questão dessa desejabilidade, que vai aparecer no cenário desse desejo sexual, né, dessa eroticidade, até da traição e dos ciúmes, como a gente viu aí ela implicada, essa questão das curtidas. E aí eu faço uma costura da interação das curtidas com a imagem de si e a eroticidade que trazem nos discursos e a prática desses jovens. As curtidas, elas vão assumindo aqui um lugar-chave na paquera online e, portanto, na demonstração e descoberta da fidelidade. As curtidas, em suas muitas modalidades emocionais, quando estão nesses meios, né, com esse termo curtir, a gente vê várias formas de expressão. Então, curtir, não gostar, com uma carinha de gostar, do amar, que é um coração, o surpreender-se, que é uma carinha, um emoji, um desenhinho, de um menininho com a boquinha aberta, né, de entristecer, que é uma carinha redondinha, do menino soltando uma lagriminha, de um bonequinho soltando uma lagriminha, da raiva. Então, são os principais modos das pessoas também se posicionar frente às postagens que vão sendo compartilhadas, né, e vão compondo os perfis, e tomando aqui como uma expressão online pública, né, desse si mesmo, desses jovens. Em vários momentos, eles trazem eles e elas, né, trazem a relação postar versus curtir. Comentam sobre aquelas postagens que trouxeram mais curtidas, ou brincadeiras que fazem nas redes, aguardando as pessoas curtirem ou comentarem suas publicações. Tem um que fala assim: eu postei para chegar em 100 curtidas e 150 comentários. Daí eu vou pintar o cabelo, pintei o cabelo de platinado e pensei, mas que não ia dar certo, né? Não vai dar certo, não vai funcionar. Aí teve pessoas que eu nem conheço, algumas sim, mas outras não, foi no Face e curtiu. Aí eu fiquei meio tipo, eu vejo a pessoa na rua, mal fala comigo, mas me acompanha e curtiu. Aí eu pensei que não ia chegar, não. Foi mais uma brincadeira, vamos dizer aqui, um desafio, porque tipo, eu pensei que não ia chegar e chegou, porque eu fiz uma mesma coisa no passado para ver e aí não chegou só na metade dessas curtidas. Nesse tempo, por exemplo, essa questão, como ele vai falando aqui, de desafio, de postar, né, da brincadeira. Por exemplo, nessa época não tinha o TikTok, que é um outro aplicativo hoje em dia, não é? Uma outra forma também de redes sociais, que uma dimensão maior, que mais tem, a gente vai vendo é isso, é a questão dos desafios, das brincadeiras, e como elas podem ter ou gerar um engajamento nessas redes sociais, né? Tentando direcionar para um engajamento. Só que naquela época ainda
o TikTok não existia, mas tinha essas outras maneiras de desafiar, de brincar, de buscar um engajamento para a curtida. E o que a gente vê nessa narrativa que eu trago aqui é mostrar um trabalho empreendido por esse jovem, né, que eu relatei aqui a fala, para alcançar curtidas. E quando eu parava, por exemplo, para analisar o mosaico de fotos do Facebook ou Instagram desses jovens, comumente o que a gente chama de feed, quando você abre, vamos dizer, o álbum do Instagram ou Facebook, que aparece todas as fotos publicadas, né, ao longo aí da linha de tempo desses sujeitos, eu pude perceber que, usualmente, as imagens mais curtidas são aquelas em que o celular ele está posicionado com a câmera virada para o próprio fotógrafo. Esse tipo de foto, em que o fotógrafo ele aparece na imagem, é o que se denomina como selfie. Eu digo que, inclusive, a popularidade desse tipo de foto se tornou tamanha que, na atualidade, a maioria dos aparelhos celulares modificaram para terem duas câmeras frontal, antigamente era só traseira, então agora tem a frontal, traseira, às vezes uma, duas, três câmeras, mantendo justamente aquela noção do que eu chamei do actante, bem viva. A história dos humanos e não humanos se influenciando o tempo todo. Bom, e aí nessa modalidade fotográfica, a cena principal que aparecia nesses feeds era o corpo ou a face do sujeito, e são justamente essas modalidades de foto as mais curtidas. Em especial, aqui o sujeito aparece sozinho, produzido por meios de roupas, acessórios e maquiagens, exibindo algum tipo de bem difícil de ser alcançado, que a gente fala aqui das ostentações, sinalizando a beleza e sensualidade dos padrões sociais hegemônicos, imagens de não virgem, no indicativo de práticas sexuais já presentes ali, fotos em viagens com parceiros amorosos ou em grupos de amigos também eram um pouco valorizadas, menos, mas também eram valorizadas. Daí essa produção, né, que eu estou dizendo aqui, dessas imagens de si o tempo todo, nesses feeds, nessas linhas do tempo, o selfie seria o principal modelo, mas que inclui também ali, junto com a postagem, um post verbal, as famosas legendas, gratidão, e assim vai, né? As frases, ou preenche a legenda, e remetem aí meio que para uma erotização com fins de produzir desejabilidade. Assim, essa produção, né, do perfil, eu diria, a produção, que seria uma produção de si mesmo, por meio de instantâneos feitos pelo celular e manipulado intencionalmente pelos indivíduos, os filtros que se tem disponíveis nesse meio, vão tornando aí fruto e o motor das interações, para curtidas, comentários, compartilhamentos. Eles produzem, dinamizam aí a instigante vida online. Esse contexto que eu estou citando tanto aqui, né? Povoada de crush, paquera, ciúme, sexo, traição também. Também nessa grande parte das cenas de paquera que tem nesse meio online, nos espaços compartilhados do Facebook e Instagram, em alguns momentos passa para o que a gente fala, o inbox ou o WhatsApp, que eles vão funcionar ali meio como se fosse assim, uma mesa de cantinho de bar, ou o terraço, a varanda, ali um cantinho mais escuro, onde as pessoas possam ter conversas mais íntimas e experimentar essas conversas. E elas também podem funcionar aí meio como eu diria, um quarto de casa ou um quarto de motel, onde a intimidade e a eroticidade do momento, nas trocas de narrativas e imagens, como os nudes que também a gente citou aqui, podem dar passagem às práticas sexuais, onde os órgãos do prazer aí são manipulados em busca do gozo sexual. Seria também como jogos de posicionamentos identitários. Aqui eu faço em referência a Stuart Hall. Esses jogos, né, essas posições identitárias, elas se realizam quando as pessoas constroem essas imagens de si, ao se apresentarem por meios de perfis nessas redes online. E aí, nessa linha, também é preciso considerar que há diferenças em falar da sexualidade, a depender do contexto onde se é interpelado, se é o feed, por exemplo, se é o inbox aí no WhatsApp.
E um pouquinho dessa construção da desejabilidade, ela vai estar atravessada em falas de algumas meninas. Eu trago aqui mais uns trechinhos só para aproximar vocês dessas experiências, né, dessas vivências. Também ela fala o seguinte: você posta uma foto bem linda, maquiada, aí ele vai ver. Aí depois você apaga. Quem viu, já viu. Aí chega a Raíssa. A gente se sente até um pouquinho melhorzinha, né? Aí Ellen, porque a gente sente que alguém acha a gente bonita. Nara, a última vez que eu postei, a última foto que eu postei foi pro meu crush. Aí chega a Carol. Primeiramente, o que chama a atenção de todo mundo, por mais que tu diga, é a beleza. É a foto. Porque a foto, primeiramente, obviamente, é a beleza. Porque eu vou atrás do menino. Mas eu considero isso hipocrisia, porque a gente não quer que venham atrás da gente pela beleza. A gente quer que venha por quem a gente é. E a gente está procurando alguém pela beleza? Ó, se é ser galeroso, é um termo daqui, ser galeroso e tal, eu não vou. Sinto muito, cara. Eu vou adicionar homem feio, um pouco que consiga escrever certo, primeiramente, que tenha um jeito de se vestir a caráter. Não julgando roupa, porque roupa não define ninguém. Mas é pelo tipo de... Porque tem um monte de menino que tem foto de maloqueiro. Trago, né, como eu falei, assim, um pouquinho dessas falas, só para ir aproximando mesmo dessas vivências, entendendo essa questão desses jogos identitários, dessa eroticidade, dessa desejabilidade, mas o que tecendo aqui um pouquinho em miúdo, tudo que eu falei até agora, eu aponto o seguinte, né, ao longo de todo esse estudo, eu pude trabalhar um pouquinho essa hipótese inicial sobre a relevância do celular como um importante actante nessa construção da sexualidade dos jovens, das jovens, na contemporaneidade. Suas ferramentas permitem o compartilhamento de conteúdos sexuais, agindo na aquisição de roteiros e enredos sexuais, utilizados por eles e elas no cotidiano. As cenas narradas aqui também, né, permitiram reconstruir roteiros de relacionamentos afetivos sexuais próprios do universo online. Esse estudo também permitiu demarcar interações sexuais que se fazem publicamente e em busca de visibilidade. Ou um ambiente aí onde a eroticidade e a atração é o motor para alguém se tornar popular. Ampliar suas redes de amizade online, offline, multiplicar o número de crush e ter mais facilidade em namorados. Ou não, né? E aí, finalizando um pouquinho essa nossa discussão aqui, né, para abrir para um debate maior, eu quero dizer que essas dimensões, o online e o offline da existência, elas atuam conjuntamente na produção de experiências sexuais dos jovens e das jovens pesquisadas. Como naquela anedota que a gente faz do ovo e a galinha, quem é que veio primeiro? Embora historicamente a dimensão online venha depois da offline, nas experiências sexuais dessas jovens citadas aqui, as duas dimensões existenciais estão profundamente intricadas e se imbricam na constituição das experiências sexuais. Estrito senso, a gente não podemos falar de dois mundos paralelos aí, em que os jovens escolhem estar ora em um ou ora em outro. A presença, ela é simultânea, o que se passa nessa dimensão online, ela é constitutiva na offline, e assim vice-versa. Então, essa discussão, né, que eu levanto aqui, que eu trago para vocês hoje, agradeço mais uma vez, e é isso, obrigada. Acho que eu tentei manter aqui um tempo para poder discutir, não ficar tão cansativo, já que a gente está nesse meio aqui, né, direto aí desde o início da pandemia, do online. Bom, Tassinara, primeiro eu quero agradecer, deixa eu ver se eu... a sua apresentação foi excepcional, assim, eu acho que você teve acesso a uma série de dados e de informações sobre um universo extremamente importante e que a gente discute muito pouco. Então, primeiramente, eu quero te cumprimentar por esse caráter, digamos, desse ineditismo no campo das ciências sociais, da psicologia, né? A gente sabe que a comunicação, ela investe um pouco nisso, mas sempre numa perspectiva um pouco diferente. Acho que você conseguiu adentrar bastante a questão, realmente,
desses vínculos afetivos e que vão gerar expressões de eroticidade desses jovens, né? Eu tenho uma pergunta metodológica, que eu queria te fazer, assim, para a gente conversar mais, para entender um pouco como foi o acesso a esse universo, né? Eu dei uma olhada mais cedo, eu fiquei mais outro dia e hoje também, eu dei uma olhada na tese, né? Parabéns pela tese também, por esse trabalho que se desdobra em várias outras coisas, né? Na sua carreira, na sua trajetória. Eu vi que você fala um pouco sobre uma perspectiva etnográfica, né? Etnográfica, compreensiva, hermenêutica, que você desenvolveu lá no Instituto Paulo Freire, foi isso lá? É isso que... ou foram outros lugares? Enfim, eu queria entender um pouco como foi essa coisa do campo, como foi criar esses vínculos com os jovens para realizar essa pesquisa tão importante. Obrigado. Obrigada, Britney, pela pergunta. Eu não posso deixar de falar do meu orientador, que é Luiz Felipe Rios. Ele dialoga, ele tem formação em antropologia, ele tem formação em saúde coletiva também. Então, desde a minha prática no curso de psicologia, as pesquisas da gente têm esse caráter etnográfico. Então, as leituras muito pautadas em Geertz, né, que vai orientando todo esse campo metodológico. Na época, por exemplo, surgia muita ideia de uma netnografia. Só que alguns antropólogos eles vão citar o seguinte: olha, né, é como se fosse assim, a gente está debatendo um tema, mas a etnografia ela já dá esse suporte para você analisar esses materiais que estão aí no campo online, não é tudo que a gente faz aí do diário de campo, de anotação, das experiências que a gente experimenta aí com os jovens, ou seja online ou seja offline, elas estão dentro do que a etnografia já possibilita. Então, eu bebo dessa trajetória aí também, desse meu orientador. Então, tem esse caráter, é pautado em Geertz. Como eu falei, foram 7 meses, eu tinha que escolher aqui o que recortar, né? Por isso que eu fiz o recorte só mais desse debate, online e offline. Mas tem uma discussão na tese que é metodológica. É como poder, por exemplo, se aproximar dos jovens para ter uma certa intimidade também ali, uma relação. Financeiro do mundo. Uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio... Desculpa, a gente está sofrendo alguns ataques. Eu imaginei, ainda mais tendo sexualidade no tema. Então, eu comecei, né? Foram 7 meses. Os primeiros meses, eu digo que basicamente na etnografia é para gerar essa aproximação, é entender esse contexto. Então, mais do que, né, dialogar e conversar, é observar, né, e se abrir ali para aqueles jovens, para que eles possam ver você ali como um continente, como quem pode acessar você, pode conversar, pode ver um pouquinho como um par, embora a gente sabe que tem uma idade aí que demarca, né, a diferença, a gente sabe que tem um contexto de classe que também demarca essas diferenças, mas, então eu me inseri em outubro, fiquei até em maio, com esses jovens, e conforme eles chegavam até, né, para mim conversar, para perguntar quem eu era, e também partia deles, tu tem redes sociais? Né? Então, eu tenho um Facebook, qual é o teu perfil? Então, eu ia adicionando uma rede, que foi em média aí 22 jovens, né, que eu pude ter acesso aos Instagrams, ao Facebook, partindo do convite deles. Mas o primeiro momento foi todo ali offline, que eu diria, né? Então, sentar no pátio da escola, ver como é que movimentam. Então, aquela pessoa, de certa forma, já dava para perceber que era um corpo estranho na instituição. E aí eles chegavam para perguntar: o que é que tu está fazendo aqui? Quem é você? É uma professora? Não é? É uma diretora? E aí essas relações de amizade foram sendo construídas. Muito bom, muito obrigado. Bretney, só uma questão. O Instituto Paulo Freire, a gente usou apenas como codinome para a escola, para não saber exatamente qual foi a escola, né? Então, ter aí um mínimo sigilo. Entendi. Tem um hacker dentro da sala, ele tem a senha, ele entra toda hora. Desculpa, gente. A gente vai tentar manter a segurança até onde der. Mas tem uma outra pergunta aqui também da Heloísa
E da Lília também, é isso? Da Lília, sobre... Ela diz... Ela pergunta sobre... Ela gostaria de saber sobre o universo de jovem, como você avalia essa postura machista presente em algumas narrativas. Você considera que o online potencializa isso? Eu vou pegar aí novamente, fazendo essa junção entre online e offline. Eu digo que a relação, por ela estar mais aberta, mais visível aí para grupos de pessoas, a possibilidade da pessoa gerar uma intimidade, não é, para mostrar aí esses perfis, ou então seus prazeres, sua orientação, ela se torna, às vezes, um pouquinho mais difícil, porque, por exemplo, esse contato que eu tinha com os meninos eram em grupos, não era individualmente. Então, basicamente, todos eles se apresentaram como garotos heterossexuais. Não, nenhum em nenhum momento assim se demonstrou, olha, eu tenho uma orientação homossexual, bissexual, né, de travestilidades. Então, essa rede, como se fosse, né, uma dupla moral que vai aparecendo nesses discursos em grupo, gera um tempo para que as pessoas elas saiam desses discursos hegemônicos, desses discursos que a gente tem aí, né, de preconceitos também institucionalizados. Então, por essa experiência que eu vejo também recorrente ali no offline, quando a gente reúne em grupo, eu acredito que o online ela também vai permitir, ela vai possibilitar isso, esse receio do se apresentar, essa possibilidade de você dizer, olha, o grupo, numa maior parte, pensa dentro desses padrões heteronormativos. Então, a gente tem uma liberdade maior de falar e de impor estes padrões. É meio como se fosse uma ação em cadeia ali, né, de grupo. Então, talvez, é isso que eu percebo, as redes sociais, elas poderiam potencializar um pouquinho, às vezes, esse certo machismo. Então, por isso que precisa da força desses grupos de minoria cada vez mais se posicionando, que é esse jogo de forças, né, esse jogo político que a gente tem tentado também nas redes, de mostrar as diferenças, as diversidades. Não sei se deu para responder aí um pouco, Lila. Não sei se foi nesse sentido. Uhum. Eu estava pensando aqui... Porque, na verdade, quando você fala mesmo disso que você disse que esse aparecer heteronormativo, né, a gente percebe um pouco essa inclinação para, sei lá, desejo, práticas machistas, não sei. Era nesse sentido. Uhum. Então, elas aparecem, mas eu acho que é muito mais por esse caráter de grupo, né? Quem é que fala, quem é que tem a voz. Só que eu acho que é um campo de bastante resistência. Por isso que eu falo, olha, como é que as minorias elas se reúnem, como é que elas se articulam também para produzir esses discursos, né? De força ali, de ponto de viragens variados, para ir, né, contra esses padrões hegemônicos que são colocados aí constantemente. Ótimo, muito, muito interessante. Eu fiquei aqui me perguntando, assim, porque são várias coisas que aparecem em campo e a gente tem que decidir o que a gente vai enfocar, o que a gente vai analisar, né? Mas, assim, por curiosidade, eu fiquei me perguntando porque é um pouco como você acabou de comentar, né? Esses espaços virtuais, de certa forma, eles vão potencializar, né, determinados impulsos que nós, né, que as pessoas têm. Então, as pessoas vão achar que tem a verdade, elas vão achar que tem a força, elas vão achar que elas podem se expressar de maneira... A eroticidade, todas as pulsões e ideias, elas podem vir de uma maneira muito mais intensa, até porque a pessoa existe uma sensação de segurança em função da pessoa estar no ambiente virtual e não no ambiente offline. Como você criou essa categoria, achei muito pertinente, né, para a gente ficar pensando essas duas dimensões da existência que acabam se entrelaçando, né, na nossa experiência. Então, eu fiquei me perguntando se, por exemplo, no seu campo, você teve algum tipo de achado relacionado a uma perspectiva não heteronormativa. Fiquei pensando em outros tipos de sexualidade, por exemplo, não binárias ou homoafetivas, e se sim, como que foi isso, enfim. Uhum. Ou se você tem uma perspectiva sobre isso também, enfim, se você não tiver encontrado. Obrigada.
Então, Brett, né, a gente foi até uma discussão na época minha com o orientador, também com outros professores da UFPE, que eu tive a oportunidade de conversar. Eu senti falta, né, desse campo aí aparecer, de diversidades de gêneros, né, de poder discutir isso. A minha intenção era, por exemplo, eu trabalhei com a observação participante e rodas de conversa. Só que todas elas envolviam esse caráter grupal, que é o que eu estou falando para você, que para essa questão de outras noções binárias aparecerem, ficaram mais restritas. Se eu tivesse aberta ali também para algumas entrevistas individuais, para ver alguns desses jovens também, né, como é que eles visualizaram, o que é que eles pensaram das dinâmicas, das rodas de conversa, daquele tempo em que eu estava ali imersa, trazer algumas questões, pudesse ajudar a ver esse outro campo, que nessa pesquisa eu acabo também deixando de lado, porque o que eu vou vendo é mais esse direcionamento, como eu falei, do heteronormativo. Né, as poucas expressões que apareceram ali acabavam sendo mais minha, e não do que seria da fala dos nativos. Eu tenho impressões que existiam nesse grupo, por exemplo, de meninos, uma variedade de orientação sexuais, mas que elas talvez não sentiram a vontade de ser dialogadas, né, de serem discutidas ali, pelo menos naquela pesquisa. Mas eu também não posso afirmar. Então, por isso que eu acabei não trabalhando, não indo muito para essa discussão. Perfeito. A Heloísa estava fazendo uma pergunta no chat aqui sobre o tema da privacidade, como esses jovens compreendem e se relacionam com a privacidade, e também sobre o medo ou não de eventuais exposições públicas. Esse controle, ele acaba sendo, eu diria, por essa forma. Como é que você coloca a sua rede? É privada? Ela é pública? E esse controle, ele vai se inserindo dentro desse campo. Na maior parte desse grupo de jovens, as contas são abertas, por exemplo, tendo essa postagem e essa intenção de, olha, o que eu quero, a intencionalidade maior aqui é ser visto, a rede social. Né, se eu tenho uma rede social, eu quero publicar, eu gostaria de ter curtidas, eu gostaria de ter comentários. Então, é como se fosse mais uma busca por essa não privacidade. As poucas que vão assim, olha, ainda é forte, eu gosto de eu sou tímida, né, eu não gosto de me expor, não usam as redes sociais, ou não publicam nada, ou deixam essas contas privadas, que era um número que eu diria que é um número bem pequeno, apenas um ou dois deles, que não tinha tantas postagens, não tinha essas redes abertas, na maior parte dessas redes já estavam de acesso para todo mundo, inclusive, como a gente falou, né, que potencializa aí esses discursos hegemônicos, inclusive do assediador, como eu citei aqui, né, na fala, você vê que por elas serem abertas, muitas dessas figuras dos véi tarado que elas citam, desses assediadores, conseguem visualizar o que é postado cotidianamente ali. Então, como é que, né, o que é que atrai, e inclusive essa liberdade que eles têm de mandar mensagem. Olha, você aceitaria fazer pornô? Você aceitaria ser book rosa? Então é isso, é porque eu fui lendo aqui também outras perguntas. O microfone está fechado, Britney. Obrigado. Não, a gente tem mais uma sugestão aqui da Rosiane Amorim sobre que ela gostaria de ouvir um pouco sobre os sofrimentos psíquicos gerados nessa busca de desenvolver relacionamentos afetivos sexuais usando essas redes. Eu também estava pensando nisso, na verdade, essa questão dos likes, né, do cancelamento, né, do stalker, que está na figura do velho safado, que você mencionou, é como se fosse um pouco a figura do stalker, na nossa versão brasileira, que fica ali, né, monitorando, fica ali observando por trás comportamento. Que tipo de sofrimento a gente pode imaginar sobre esse tipo de experiência, né? Na época que eu estava em campo, eu confesso que esse sofrimento talvez eu sentia e não conseguia até verbalizar ou escrever a respeito.
é um processo que eu estou tentando desenvolver até para futuras pesquisas, que eu estou trabalhando, dando continuidade a esses estudos, mas para discutir, até trazendo Foucault sobre práticas de si, cuidados de si, tentando trazer um pouquinho essa questão, ou tentando entrar ali por a questão de estética da beleza e tudo, eu vou dizer, para poder trazer um campo mais inteligível para o que eu diria talvez uma dor, porque esses jovens, eles demonstravam bastante sofrimento, alguns falavam sobre depressão, falavam sobre questão de medicamentos, de insônia, que tinham, mas não tinha ainda como eu fazer uma relação direta. Gerou um mal-estar que no momento eu até pensei, olha, eu quero mudar essa pesquisa, talvez eu queria trabalhar sobre o sofrimento também, porque ao mesmo tempo em que ele dizia assim, olha, a rede ela sufoca, mas eu quero pensar em uma nova coisa, uma nova foto, para que as pessoas me vejam, para que as pessoas curtam ou possam comentar a respeito de mim. E isso vai gerando ali um ciclo que é como se gerasse justamente um certo sofrimento, uma certa dor para esses jovens. Eu não tenho, né, também eu não escrevi, foi algo que eu não cheguei a escrever nessa pesquisa, mas eu pretendo seguir por esse campo pela forma do como eu senti esses jovens, como eu senti um pouco uma certa tristeza que era apresentado nos discursos delas, o tempo todo ali também. Mas eu digo que isso é para futuras pesquisas, porque no campo da tecnologia, juventude e sexualidade, eu, pelo menos, ainda não encontro muitos estudos. Então, eu poder afirmar o que eu estou trazendo aqui são só, né, são só opiniões mesmo, assim, de como eu vivenciei e como eu vi essa questão de um sofrimento psíquico ali presente. Mas elas não faziam relação direta, por exemplo, as redes, ou a forma que eles usavam essas redes sociais, essas tecnologias de informação ou comunicação, apenas citavam cada vez mais como essas tecnologias estavam fazendo parte do dia a dia delas. Por exemplo, olha, eu vou tomar banho e às vezes esqueço que eu estou entrando no banho com o celular, como se estivesse virando parte da nossa extensão de corpo aqui, né? Então, eu esqueço tudo, mas eu não posso esquecer o celular. Então, eu tenho uma certa, né, dependência que esse celular ele esteja junto com o meu corpo. Mas eu ainda não trabalhei, né, com uma categoria aí analítica, eu não entrei nesse campo. Eu, inclusive, gostaria até de outras opiniões, né, também ainda, como vocês também percebem essa questão, ela até ajuda quando a gente dialoga, né, quando a gente compartilha aí essas opiniões, mas é algo que eu sinto que ela aparece, mas eu não consegui ainda debater analiticamente, né, essa questão do sofrimento psíquico. Eu estou pretendendo, eu estou desenvolvendo em pesquisas atuais, mas por isso que eu dialoguei com essa pesquisa finalizada em 2019 para poder trazer um pouquinho de, olha, como é que está caminhando aqui, né? O que a gente consegue compreender, como é que a gente consegue descrever um pouquinho essas três noções interligadas, juventude, sexualidade e tecnologias. Mas ainda tem muito para caminhar. Eu diria até pela parte, eu vou trazer aqui um pouquinho da parte da clínica mesmo, nessa questão de jovens de 18 anos, a questão do cortar também, que está presente nas redes, das automutilações, e como elas, além da questão de automutilar, a necessidade de publicar essas automutilações, então, que é mais uma das formas de sofrimento psíquicos que podem estar interligados aí também, né, dialogando com as tecnologias. Mas é um percurso ainda que eu estou caminhando. A Lila mencionou o conceito do cancelamento, acho que é mais um aspecto de como o jovem pode ser exposto ser exposto publicamente e ser execrado também, no sentido de ser desprezado, atacado coletivamente em função de algum aspecto que pode ser relacionado à sua orientação sexual, às suas ideias, às suas atitudes, suas posturas políticas, ideológicas, enfim. Eu fiquei pensando em alguns conceitos até clássicos aqui, quando você falava, né? Existe toda a discussão sobre o fetiche, né? Que é um conceito que está em vários campos, no campo da psicologia, está no campo das ciências sociais também,
né? O Marx, por exemplo, fala no fetichismo da mercadoria, de como a gente começa a ter o desejo do consumo, né? Então, a gente vive isso de uma maneira muito, muito poderosa na contemporaneidade. E o Marx, ele traz um conceito que é pouco discutido também, que se chama fantasmagoria, né? A fantasmagoria diz respeito a que como coisas não humanas começam a ter um status de humano, né? Quando você usa o conceito lá do Latour, do actante, né? As tecnologias também agindo, né, nas relações humanas, nessa cibernética toda, né? Me pareceu bastante adequado, realmente, né? Você deu até exemplos práticos da questão da evolução das câmeras, como isso muda a maneira de edição dos jovens e a performance corporal e erótica deles nas relações com os outros, né? Eu digo que o que eu estou caminhando, né, nesses estudos e novas análises que eu venho fazendo, você falou de Marx, por exemplo, Marx foi um calo que eu quase não terminava essa pesquisa, porque eu queria dialogar com Marx e Freud. Olha o trabalho, por isso que travou aí bastante nesse meu processo. Porque uma coisa que parecia gritante, é o que eu estou caminhando agora para tentar escrever, falando essa questão do cancelamento, eu diria que é um capital do self que se forma. A gente vê quanto as pessoas hoje gritam querendo seguidores, porque inclusive gera um determinado capital ali, né? Gera uma noção de posse, dessa zona de consumo. Por exemplo, os artistas hoje, vou citar aqui, por exemplo, o BBB. Muitos estão indo lá, não é exatamente mais pelo prêmio de 1,5 milhão, é como se fosse essa ideia, quantos seguidores eu posso ter, e o que isso pode me gerar também financeiramente, o que é que isso pode gerar nessa questão de construções aí também do que eu diria de ideal de eu, que a gente tem nessa questão do offline, pegando aqui um pouquinho pelas discussões mais freudianas. A gente fala nessa nossa Constituição, que depois, tirando aí também toda a crítica que eu faço a Freud, com essa questão de fala, com essa questão de complexo de Édipo, mas nessa nossa Constituição de eu, o falo, hoje em dia a gente tentando dialogar com uma ideia cultural, é como se fosse essa busca. Olha, eu quero alcançar um pouco esses ideais que são colocados aqui. Hoje a gente tem uma possibilidade de ideais mais variados, mas é como se a gente ainda tivesse, né, nessa busca de reconhecimento. E esse reconhecimento, um ápice, é quando a gente se aproxima ainda mais desses ideais de eu sociais. E aí, por exemplo, o tempo todo nessa construção de perfil é eu tentando mostrar, olha, eu sou isso, que se aproxima com o que as pessoas querem, que é ostentação, que é demonstrar aí, às vezes, como colocou, né, a pessoa super maquiada, com uma aparência física X. Então, isso gera como se fosse assim, aproximar de um ideal do que a cultura pede, do que a cultura, né, quer. Então, eu fui tentando dialogar aí com Marx em 2 pontos e com Freud para tentar trazer essa questão, né, desse debate do ideal de eu, que eu acho que potencializa mais com essa questão das tecnologias de informação e comunicação, e o segundo ponto, que é essa mudança agora, que é um capital do self, que é um capital, né, trazendo aí, tentando mais próximo desse conceito marxista, mas que é um capital de subjetividades variadas. Só colocando, né, assim, onde eu estou caminhando, para onde eu estou indo, com o que vocês colocaram aqui. Eu acho que isso mostra a relevância da gente tentar realmente estabelecer pontes e tentarmos formar realmente redes, né, de pesquisa e trabalho, né? Então, quando eu vejo uma apresentação como a sua, eu fico bastante empolgado e vejo como é importante uma rede como a Rede Jubra para a gente poder se aproximar, né, seja no nível regional, nacional, ou de maneira temática também, para a gente poder realmente compartilhar um pouco dessas inquietações e realmente poder crescer nesses campos, dessas discussões que são extremamente relevantes. O nosso tempo está se esgotando, pessoal. Gostaria de saber se alguém gostaria de fazer mais um comentário. Eu também quero passar a palavra ainda à Tassinara, para ela poder fazer mais alguns comentários antes da gente encerrar. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta ou comentário? Breitner. Oi, Heloísa. Olha, gostei muito da apresentação da Tassinara. Deixa eu ligar aqui minha câmera. E queria até pedir desculpa para ela, né, pelos ataques aí
lastimável, mas só mostra a importância do seu trabalho. Então, realmente é algo muito louco, né? Eu fico pensando que essas pesquisas que estão trabalhando com sexualidade, com juventude, né, com esses temas, digamos assim, mais sensíveis, como que você mesma tem lidado com isso, se você tem sofrido ataques assim nas suas redes sociais, como é que tem sido isso para você? Heloísa, eu terminei essa pesquisa em 2019. Eu não posso deixar de falar do cenário político que a gente estava. Por exemplo, eu discuto sexualidade no campo não só da juventude, como da infância. E aí, num dos cenários aí de ministérios, a gente tem Damares, com a história, né, do menino veste rosa, voltar aí todos os discursos, né, menino veste azul, então, essa questão de não discutir sexualidade. Eu confesso que quando eu estava para terminar essa pesquisa, eu paralisei. Eu tive muita dificuldade, eu pensei que eu não iria para frente, eu pensei que eu ia guardar ela e, olha, não vou conseguir discutir, mas isso aí foi mais uma questão psicológica e interna minha, que eu tive que trabalhar e dizer, independente se essa pesquisa não vai ser ouvida, se vai ser criticada, eu preciso dar continuidade. Né, esses jovens, eles também me davam muita força para, olha, continua, muitos eu ainda tenho algum contato com eles, entendeu? Então, com as postagens, com a liberdade, com as formas que eles se posicionavam na rede, então eu diria que eles me ajudaram, inclusive, para dizer assim, olha, termine isso aí, você começou, eu tenho uma responsabilidade com eles, mas foi muito difícil. Eu não vou dizer que eu que eu recebi ataque. Talvez eu tenha ficado mais reclusa. Eu deveria até conversar mais, por exemplo, e trazer mais essas pesquisas e esses estudos. O finalzinho do ano passado, eu trouxe mais uma vez um comentário para um podcast. E aí no podcast eu falava da mamadeira de piroca, por exemplo. E aí ficou do grupo, que era um grupo da biologia. E aí, esse termo pode ser falado? Não pode ser falado? Vamos colocar um pin na fala, na hora que ela está falando? Não vamos colocar? E aí, né, se esses termos, se nem isso pode ser comentado, quer dizer que essa pesquisa e esses discursos, eles precisam cada vez mais serem dialogados, né, eles serem compartilhados. Então, vou dizer assim, que eu estou recuperando um fôlego agora, mas 2019 eu paralisei. Eu paralisei vendo todo o retrocesso que o país estava sofrendo em discursos conservadores, inclusive dessa questão de a sexualidade e gênero não poder nem ser usado como palavra dentro da curricularização. E aí, na pesquisa que eu tenho de mestrado, por exemplo, é sobre sexualidade na infância. O tempo todo dessa necessidade de falar sobre educação sexual para que a gente tenha sujeitos mais políticos, autônomos, que possam trabalhar nesse campo de denúncia, de reconhecer os seus discursos, né? Presentes ali, poder falar sobre eles cada vez mais. Então, foi isso, assim, eu paralisei. Mas não vou dizer que eu tive muito ataque, né? Eu recebi algo, não. Eu até pensava, eu digo, olha, o título vai ser um pouquinho mais conservador. Porque um capítulo de livro que eu publiquei tinha, por exemplo, safadeza, era safadeza, infância no universo escolar. Só que esse capítulo foi em 2014, que foi que eu escrevi. Então, quando eu fui pensar na tese, foi um título mais conservador. E eu acho que, assim, faltou um pouquinho mais de resistência minha. É só isso. Independente dos ataques, eu acho que eu estou tentando força, né, para poder ir lutando e podendo falar mais dela. Então, eu acho que é um processo mais meu do que dos outros, assim, que eu não tenho sofrido ataque. Eu acho que eu estou me resguardando demais. Que bom que você não sofreu muitos ataques. Hoje a gente sofreu alguns, mas assim, eu tentei ir excluindo aqui, né? Foi só alguns sustos rápidos, mas desculpe pelas interrupções aí, de qualquer forma. Eu, como moderador, enfim, eu tentei resolver aqui, minimizar. Mas é isso, eu tenho participado de alguns eventos e sempre tem pessoas que vão colocar aquilo que tem de pior para fora e vão tentar, né, interromper o que as pessoas estão fazendo. É isso, né? Isso
Isso enfim, são as pessoas, né? São os novos trotes contemporâneos, né? Enfim, espero que não sejam suficientes para nos calar, porque não podem nos calar de forma alguma, porque a gente precisa continuar produzindo conhecimento. As ciências sociais têm um peso muito grande nesse momento dessa retomada democrática que a gente precisa trabalhar por ela, e a gente faz isso baseado em evidências, baseado em pesquisa, né? O discurso e a narrativa acadêmica têm um papel muito importante nas discussões de gênero, sexualidade e juventude. O seu trabalho é um exemplo claro disso, né? Me sinto bastante feliz, orgulhoso, contente de estar aqui nessa tarde contigo, né? Te agradeço mais uma vez pela disposição em estar conosco aqui, compartilhando, né, dos seus achados, de todo o seu investimento nesse trabalho tão rico que precisa ser divulgado, tem que virar livro, e é tanta coisa para a gente fazer na nossa carreira, né? Mas é isso, eu queria, enfim, agradecer a Tassinara, a todas e todos os presentes. Eu não sei se a Tassinara ou mais alguém gostaria de falar, senão eu vou encaminhar. Acho que a Tassinara pode ter um comentário final e a gente fecha aqui nosso seminário, nossa palestra. Eu só quero agradecer, Bretney, pelo convite mais uma vez, assim, eu fiquei honrada mesmo. Como eu falei, eu tenho um carinho imenso pelo Jubra, até pelo contato que a gente tem lá na UFPE com Jailelia, que é uma integrante forte, Rose, que está aqui, que também faz parte desse programa, hoje ela é professora na UFRPE, aqui em Pernambuco também, é orientanda de Jailelia. Então, a gente tem esse contato muito forte aí com o Jubra. Eu quero cada vez mais até me aproximar, né, tá aí junto com vocês também. Aproveitar a Ana Maria, que é lá do Campus Pantanal também, tá aqui, Caroline estava também, saiu agora. São professoras de lá do Campus do Pantanal, de Psicologia. E é isso, só agradecer e desejar aí uma boa tarde e que a gente possa se aproximar cada vez mais, né, dessas discussões. Ótimo. Heloísa? Eu só queria citar, que eu não citei no início, o nome das nossas diretoras regionais. A professora Lúcia Isabel, que é diretora da Regional Norte, ela é da Federal do Pará. A professora Ilana Lemos de Paiva, da Federal do Rio Grande do Norte, diretora regional da Regional Nordeste. O professor Breite, né, o diretor da Regional Centro-Oeste. A professora Márcia Stengel, da PUC Minas, é diretora da Regional Sudeste, e a professora Rosana Nazari, da UniOeste, é diretora da Regional Sul. Só para... Eu não tinha citado o nome de todos os colegas que são diretores e diretoras da Rede Sul. Obrigada. Eu que agradeço, e agradeço a todos e a todas as presentes nesse evento, e espero revê-las e revê-los em outros mais. A gente em breve está criando o nosso canal do Rede Jubra, onde a gente vai estar deixando lá o repositório de eventos como esse aqui, para que a comunidade possa ter acesso e levar adiante reflexões e pesquisas a respeito desses temas tão importantes. Tá? Então, eu quero agradecer mais uma vez e eu vou encerrar essa reunião. Espero revê-las em breve, em outras ocasiões. Até logo. Obrigado, gente. Uma boa tarde, excelente fim de semana para todas. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.